Muito bem, hora de nós fazermos a nossa questão comentada, dessa vez uma questão de julgamento de itens da Banca CESP. Questão de 2018, que você vê na sua tela, é a seguinte. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso o pronome me, em me parece, na linha 1, fosse deslocado para logo após parece, da seguinte forma, parece-me. Então, a linha 1 do texto é essa aí, ó. Inicialmente, me parece interessante reafirmar. Eles estão dizendo que a gente dizer inicialmente parece-me interessante reafirmar, se a gente desloca que a correção gramatical do texto seria prejudicada. Congele a sua imagem, pense, coloque seus conhecimentos prévios para funcionar e aí você volte aqui comigo. Então, vem aqui, meu amigo. Olha só, essa é uma questão que envolve o conhecimento de colocação pronominal. Dentre as coisas que a Banca CESP cobra, a próclise, a mesóclise e a ênclise estão dentre as preferências que a banca tem. Então, quando você tem no texto uma palavra que diz assim, inicialmente, me parece interessante qualquer coisa. O que nós temos aqui é o pronome oblíquo me colocado antes do verbo parecer. Então, isso é o que se chama de próclise. O que eles propuseram é você transformar isso aqui para inicialmente parece-me interessante. Inicialmente, parece-me interessante. Jogando o pronome me para depois e tendo aquilo que se chama ênclise. Você que vai se preparar ou está se preparando para uma prova organizada pela Banca CESP, não tem que se preocupar muito com a nomenclatura, próclise, mesóclise e ênclise, porque eles propõem alteração na estrutura sintática. Mas não deram nome aos bois, né? O que acontece? A norma culta diz que nós não podemos começar a frase com pronome oblíquo. Então, se fosse assim, ó, me parece interessante, com certeza estaria errado. Agora, se antes da palavra me apareceu a palavra inicialmente, inicialmente foi a primeira palavra da frase. Então, se eu não comecei a frase com um pronome oblíquo, do ponto de vista gramatical, essa próclise está correta. O problema é saber se eu teria que julgar o pronome para depois e se isso altera ou não. Para você que já estudou colocação pronominal, existem alguns fatores de próclise, isto é, existem algumas palavras que atraem pronomes. Quer dizer, inicialmente é um advérbio. Posteriormente, inicialmente quer dizer assim, logo no início, quando tudo começou, isso aqui é um advérbio de tempo. E de acordo com as regras de colocação pronominal, palavras negativas, o não, o nunca, o nada, o nenhum, são palavras que atraem pronomes. Mas não são só os advérbios de negação. Então, advérbios, em geral, atraem pronomes. Logo, o motivo de nós termos dito no texto, atualmente, inicialmente, me parece, foi porque o advérbio inicialmente atraiu o pronome. Se ele atrai, dizer inicialmente parece-me fica incorreto. Então, acertou a questão na tela. Aqueles de vocês que viram que a correção gramatical do texto seria prejudicada. É verdade. A correção gramatical do texto seria prejudicada, sim. Logo, esse item deve ser julgado como correto. Vai fazer CESP? É certo ou errado? Se você não tem certeza, não arrisque. Em breve, nós vamos ter aqui no nosso site um produto para você que está se preparando para o CESP. Dá uma olhadinha comigo. É o produto chamado Curso 10x10 da Banca CESP.
O primeiro módulo será lançado nos próximos dias, é de fonologia e acentuação. Então, fonologia e acentuação é aquela questão de acentuação gráfica, é aquela questão se a palavra tem dígrafo, se ela tem ditongo, se ela tem hiato. E eu peguei, então, 10 questões do CESP. Essas 10 questões do CESP de 2018 serão questões para a gente trabalhar esse conteúdo de maneira revisional. Serão 10 questões por R$10. Baratinho para você não ter desculpa de não estudar. Então anote aí o nosso endereço, www.ricardoerce.com.br, e venha conhecer o curso 10 por 10, tema fonologia e acentuação. Um grande abraço.